Fala, trader. Nesse vídeo eu quero te mostrar qual é o melhor momento para entrar no trade. Qual é o melhor momento para abrir a operação. E se você começar a identificar a hora certa de entrar no trade e abrir as suas operações, você vai ver que dificilmente o preço vai ficar violinando o teu stop. E na maioria das vezes, o preço já caminha direto para o teu alvo e sem ficar passando aquele calor absurdo. Então, a técnica que eu vou te mostrar agora é a técnica da quebra de liquidez. Então, para você conseguir fazer a leitura da quebra de liquidez, é ideal você utilizar uma ferramenta de footprint, onde você consegue analisar fluxo de ordens. Nesse caso aqui, eu utilizo a plataforma MetaTrader 5 com o Expert Advisor, que é o Cluster, onde ele vai organizando todo o histórico de negócios no gráfico para mim, que ele vai me mostrando quanto de volume tem distribuído em cada nível de preço. Então, aqui eu vou configurar o volume tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui eu tenho o volume de cada barra na vertical e eu tenho o volume de cada negócio realizado por nível de preço. Então, com essa configuração desse indicador, eu estou aqui analisando o gráfico do mini índice da B3 e eu estou utilizando a formação do cluster, tá? Para quem não conhece cluster, é a barra, tá? A gente chama de cluster por conta dessa forma de visualizar a barra, dando o zoom dentro da barra e vendo quanto de volume tem em cada nível de preço. E para fazer essa leitura de quebra de liquidez, fica mais fácil formar a barra pelo delta. O delta nada mais é do que o diferencial entre compra e venda. Quando o delta é positivo, significa então que houve dentro daquela barra mais iniciativa de compra do que de venda. Quando o cluster é negativo, significa que houve dentro daquela barra mais iniciativa de venda do que de compra. E essa questão de volume comprador-vendedor, é importante entender que, para que haja qualquer negócio de compra ou de venda, significa que sempre vai acontecer as duas partes negociando. Só existe um negócio no book quando as duas partes aceitam negociar. Então, sempre vai ser compra e venda em cada nível de preço. A diferença de a barra fechar verde ou vermelha tem a ver se a partir daquele ponto que iniciou a formação da barra, ela fechou acima do nível de abertura. Se ela fecha acima do nível de abertura, significa que houve mais iniciativa de compra, portanto, o preço subiu. E ela fecha verde porque teve mais iniciativa dos compradores que fez o preço valorizar. E o inverso para a venda também. Então, o registro ele se dá a partir da iniciativa de quem iniciou ali o fechamento do negócio, tá? E nada mais é do que a execução de ordens a mercado no book de oferta. As ordens limitadas são sempre consumidas pelas ordens a mercado, que faz com que o preço se desloque para cima ou para baixo. Dito isso, essa técnica da quebra de liquidez, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos no gráfico, só para você ver que quando você utiliza essa leitura com essa ferramenta, a maioria das vezes você nem passa muito calor nas suas operações, porque tu já está vendo a região onde tem volume e você já está vendo a quebra de liquidez acontecendo. Então, observa assim, o momento exato de entrar na operação. Primeiro de tudo, você vai analisar o contexto. E o contexto, quando a gente utiliza essa configuração, o gráfico ele mostra alguns picos de volume que se distorcem dos demais, ou seja, eles se destacam entre os demais. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse volume aqui, ó, de 107,2. O que eu vou observar? Quando eu vejo um volume que se destaca,
eu vou observar o que que acontece, o que está acontecendo dentro daquela região. Então, sempre que nessa configuração de formação da barra pelo delta, eu ver um volume alto, eu vou entender isso aqui como interesse. Deixa eu só anotar aqui, ó. Interesse. E se ele fecha para baixo, eu posso aqui caracterizar então como sendo interesse vendedor. Por quê? Porque eu vou olhar o contexto. Olha só, aqui eu tive aqui um volume e eu vou ler isso aqui como excesso, tá? Sempre que eu tiver um volume maior, uma virada de cluster com um volume maior que o outro, eu vou ler como excesso. Quando tiver uma virada de cluster com um volume menor que o outro, eu vou ler como ausência. Para facilitar a leitura. Se ele tiver verde, eu vou ler como excesso da compra ou ausência da compra. E se ele tiver como vermelho, eu vou ler como ausência de oferta ou excesso de oferta, beleza? Excesso da venda ou ausência da venda. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui 3 volumes que se destacam fechando para cima. Ou seja, o preço só fecha, a barra só fecha quando o delta atingir 10K, que é a configuração que eu estou utilizando no delta. Então, cada barra dessa aqui ela tem 10.000 de delta. Então, conforme o preço vai negociando na barra, enquanto não fechar os 10.000 de delta, ela vai ficar em aberto. Quando fecha os 10.000, ela fecha a barra. Então, quanto mais tempo fica em equilíbrio o preço e não fecha 10K de delta, ele vai ficar somando volume. E aí, por isso que eu tenho esses volumes que se destacam. Significa que houve bastante... o preço ficou negociando bastante tempo aqui. Por isso que ficou acumulando volume. Quando o preço ele desequilibra, você vê que ele vai se movimentar rápido e sem volume. Observa aqui, ó. Desse cluster, ele iniciou... Isso aqui iniciou às 9h15. Quando foi às 9h21, foi que ele iniciou esse outro aqui. Ou seja, aqui praticamente 6 minutos o preço ficou negociando aqui dentro dessa barra. Por isso que acumulou mais volume. Essa outra aqui, ó, 9h21, 9h21. Ou seja, aqui teve menos de um minuto, formou duas. Então, percebe que quanto mais tempo o preço fica dentro na formação de uma barra, mais volume é negociado ali. Logo, eu vou entender que volume alto nessa configuração é interesse. Outra coisa que eu vou analisar é a virada do cluster, quando ele sai de verde para vermelho. O que significa isso? Que houve uma inversão da iniciativa dos negócios. Antes ele estava comprando e agora ele está vendendo mais. Então, se eu estou monitorando uma região que eu já espero ali um aumento da oferta, e quando eu vejo isso aqui acontecendo, eu já começo a ativar um sinal de alerta. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma POC, que são essas marcações dentro do cluster, que sinalizam para mim que foi o ponto onde houve maior negociação dentro daquela barra. Então, aqui eu tenho só, se eu observar a POC desse cluster aqui, ó, eu tenho um excesso de oferta, ele vira com ausência de demanda. Quando eu faço a leitura dessa forma, eu já vou entendendo, pô, se o preço subir, é preciso que haja mais demanda ou ausência de oferta. E para o preço cair, é preciso que haja mais oferta ou ausência de demanda. São essas 4 regras lógicas que fazem o preço se movimentar. E aí, olha só, eu tenho aqui um excesso de oferta, uma ausência de demanda, e depois o que eu tenho? Eu tenho o preço negociando abaixo dessa POC aqui. Quando isso acontece, eu tenho uma quebra de liquidez. Aqui, eu tenho o excesso, aqui fez a virada, mas não tem interesse de negociar aqui.
Primeiro, porque já está dizendo que tem uma ausência de demanda e agora começa a negociar abaixo da POC dela. Então, se você pega e você passa aqui uma marcação, observa o que acontece quando o preço volta nessa região. Ele volta se ausentando. Quando chega exatamente aqui, eles param de comprar. Porque aqui já estava dizendo no book que não tem mais oferta, não tem mais demanda, não tem mais interesse de comprar desse nível para cima. Feito isso, a partir do momento que ele começa a trabalhar abaixo da POC desse cluster que fez um excesso, e ele já está começando a negociar muito mais aqui, e ele começa a fechar aqui abaixo, então você já pode já vender a partir do momento que ele começa a negociar abaixo dessa POC. Fechou esse cluster para baixo. Olha o monte de embalas, que são essas bolinhas, que denotam o desequilíbrio. Em cima do ponto de controle desse cluster, ele já quebrou a liquidez. Então, aqui você já pode vender quando ele começa a desequilibrar para baixo. E aí você vai até o próximo alvo. Para fazer os movimentos sem deixar o preço voltar muito, é ideal sair nas regiões onde já tem uma tendência de o preço começar a voltar. Então, por exemplo, aqui eu tive um excesso de demanda nessa virada de cluster, ele fechou negativo, mas aqui ó, o delta está positivo. E aqui eu tenho um ponto onde houve uma virada de cluster, ou seja, aqui ou tem ausência de oferta ou excesso de demanda. E quando você olha pelo cluster, olha só, ele veio aqui, ó, se ausentando, a oferta se ausentando, e aqui o delta fechou positivo. Aqui eles estão comprando mais. Então você já sai aqui, nessa região. Observe que depois ele vira, fazendo um excesso. Só que se eu observar de novo, eu vou marcar aqui, ó, a POC, onde quebrou a liquidez. Olha só, o preço volta testando e cai de novo. Observa que eu tenho outro volume de compra. Tá? Estou lendo aqui para facilitar dessa forma, tá? Mas, como eu já falei, não existe esse volume comprador e vendedor, tá? Mas aqui eu tenho o quê? A iniciativa dos comprados e aqui eles não estão interessados em comprar mais. Quando a POC desse cluster ela ultrapassa para baixo a POC desse outro cluster, e eu olho o volume, aqui tem 63,3 e aqui com 44 e a POC está abaixo, qual é a interpretação que eu tenho? Que não tem mais, realmente confirma que não tem interesse de comprar daqui para cima. Então, quando o preço volta testando, você pode de novo vender. Então, poderia vender aqui de novo, ó. Pegou aqui 100 pontinhos aqui de novo. Quando ele começa a voltar, muitas vezes começa a dar aquele frio na barriga, mas você sabe que as marcações que você fez não tem interesse. A compra já está dizendo que não tem interesse em comprar a partir daqueles níveis. Então, você pode colocar um stop atrás desses níveis. Aqui, por exemplo, nessa operação aqui, ó, o stop seria aqui. Nessa outra, você poderia pegar o reteste dessa quebra de liquidez, que foi esse reteste aqui. Aqui você poderia pegar um stop aqui atrás. Aqui seria o reteste dessa quebra de liquidez. E quando ele vira aqui de novo, ó, você vê que ele já vira o cluster fazendo um excesso de oferta. Então, você já pegaria e vai sempre fazendo essa leitura. Aqui de novo, ó, ele virou positivo e quando vira, não tem mais interesse da compra desse nível para cima. Ele já quebrou a liquidez aqui, já quebrou ali de novo. Ó. Tá vendo? Quebrou a liquidez nesse cluster. Aqui tem um excesso de oferta. Fez uma ausência de demanda. Está dizendo que não tem interesse de pagar mais caro aqui. E quando ele vem e joga a POC para baixo, confirma de novo a quebra de liquidez. E você vai marcando essas regiões. Aqui, de novo, eu tenho um outro excesso. Ele joga a POC para baixo. Vou marcar aqui. Ele está dizendo aqui que não tem interesse da demanda de pagar mais caro. Observa quando o preço vem para baixo, vem para cima de novo, ele para nesses níveis. Ó. Observa quando chega aqui, a compra já está dizendo que não tem interesse de pagar mais caro. E aqui ela sai. E aí observa a virada, fazendo um excesso com bastante embalos, quebrando a liquidez dessa região. Quando ele volta testando,
você tem os momentos exatos de pegar as operações. Aqui de novo, não tem interesse, virou e vai. Chega um ponto que o mercado começa a montar a virada, né, do movimento. Então, aqui eu tenho o último excesso que eu tenho por enquanto é esse aqui, que é o excesso da oferta. E aqui embaixo já começa, eu tenho 3 seguidos de excesso de demanda. Mas quando o preço começa a trabalhar acima do último ponto, que teve mais oferta, e ele passa dessa POC aqui com ausência, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que nessa região, onde no passado teve mais oferta e fez um excesso e jogou o preço para baixo, ele fez um grande volume aqui embaixo, ou seja, demonstrou interesse, e o preço não caiu mais. A partir daqui, o preço começou a se sustentar e agora ele está vindo com ausência. Ele passou na região que antes era uma região vendedora, com ausência de oferta. Por que ausência de oferta? Porque o preço só se desloca fácil, com baixo volume, se não tem a contraparte. E se aqui, que era o ponto onde houve maior negócios e o preço caiu a partir desse ponto e agora o preço volta e passa um pouco o volume, significa que quem estava vendendo aqui não está mais. Logo, eu interpreto o quê? Não tem mais interesse da oferta de vender aqui. Eles já venderam tudo que tinha e os lotes que foram vendidos já foram absorvidos aqui, né? Já foram comprados pela demanda. E observa quando o preço volta, ele faz um pullback justamente aonde? Aonde quebrou a liquidez. Quando ele começa a trabalhar acima, você já pode pegar. E observa que aquela marcação que eu tinha feito lá em cima, onde é a primeira parada? Foi lá, ó. Mas eu também tenho outras aqui, né? Essas outras marcações aqui, ó. E aí observa que o preço ele vai, quebra a liquidez, volta, testa e continua. Então observa aqui de novo. Ele fez uma virada com excesso de oferta, mas aqui já vira com excesso de demanda. Feito isso, ele já progrediu a POC, já quebrou a liquidez dessa virada aqui. E é aqui, ó, ele quebrou a liquidez, já pode pegar o movimento e ir até o próximo nível. Então aqui, ó, olha onde que ele foi. Foi testar aquela região lá de trás que eu tinha marcado. Testou essa. E aqui tem o VWAP. Existe também um contexto macro que eu ensino sobre você identificar os melhores níveis para você identificar quando é compra, quando é venda, e você já esperar a inversão do preço nessas regiões, que é a técnica de operar a interação do preço com a área de valor, que é o indicador do volume profile. Tem um vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição para você ver essas regiões na parte macro e só validar as operações com a ferramenta da análise do fluxo de ordem, que é essa daqui. E a melhor validação que tem é você validar pela quebra de liquidez, que se torna uma leitura simples e bem prático e bem efetivo. Então, observa que ele chegou aqui, ele começou a virar. Ó. Ele virou com excesso de oferta e agora ele já fechou uma POC, negociando muito mais volume do que os dois últimos clusters, ou seja, a demanda está dizendo que no passado, onde ela não queria comprar, ela ainda não tem interesse de comprar. E aqui a oferta está aproveitando o melhor preço para vender. Então, observa que, a partir desse ponto, eu já tenho a confirmação que não tem liquidez, eu poderia entrar bem no reteste dessa quebra de liquidez aqui, onde tem esses embalos. Ou se eu quero esperar um volume maior para confirmar que realmente tem interesse mais da oferta naquele ponto, você tem aqui, ó, tem um volume grande. A POC está bem igual do último volume da compra, o último maior volume da compra. Mas quando ele fecha uma POC abaixo, ele quebrou a liquidez desse cluster. Quando ele quebra essa liquidez, ele faz o reteste ainda, bem na região da quebra de liquidez. Você pode pegar o reteste, bota o stop no último ponto onde a compra não quis ir, e você vai podendo ir gerenciando a operação. Nesse caso aqui, ó, um primeiro alvo a tomar cuidado seria aqui, porque foi o ponto onde a venda saiu. Ela não quis negociar abaixo aqui. E aí a compra aceitou pagar.
Como a compra não aceitou pagar aqui, esse movimento ele pode ter sido feito pela ausência da oferta para voltar na região do preço médio, que é justamente a VWAP. Também existe todo o entendimento de como utilizar a VWAP e a lógica da VWAP, tá? O preço médio dos negociantes. E vou deixar também um vídeo no canal aí sobre VWAP no futuro. E olha só, o outro ponto seria aqui, onde a oferta saiu, e o último aqui embaixo. E observa que ele veio até o último nível. Quando ele chega no último nível, o que acontece? Faz um volume aqui de excesso, mas aqui no ponto onde tinha o excesso de demanda, olha o que aconteceu. O preço passou para baixo e quebrou a liquidez desse fundo aqui. A maioria da galera tem medo de vender fundo por conta do stop, mas quando você começa a ver como que o volume foi distribuído na região que você está monitorando, você consegue ler claramente, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um posicionamento da compra. E quando no futuro, que era para fazer a mesma coisa, de bater naquela região que a compra está se posicionando, e você vê que ele quebrou a liquidez com a ausência, depois ó, tentou se posicionar e não teve mais compra o suficiente para fazer o preço se valorizar, então você já tem uma confirmação aqui, ó, comprou, e depois ó, quebrou a liquidez, numa região que você esperaria compra aqui, que é uma região de fundo, de suporte. Não tem mais, ó. Olha só aqui, quebrou a liquidez aqui. Porque começou a negociar muito mais abaixo. Quando o preço voltar nessas regiões, você vai esperar o quê? Esperar a venda. Então ele volta uma vez aqui, ele volta outra vez, tentou jogar o preço para cima dessa região, confirmou que não tem interesse comprador mais aqui. Então, quebrando a liquidez, posso vender. E olha o que acontece. Ele sobe, faz um volume lá em cima, vende tudo e cai. Olha só de novo, fez um excesso aqui de compra e depois jogou a POC para baixo, ou seja, não tem mais interesse aqui para cima. Quando ele volta, pega, pega na venda. Então percebe que assim, pode parecer um pouco difícil no começo, porque é normal quando a gente se depara com um conhecimento novo, uma informação nova. Mas depois de muito tempo estudando, avaliando como que é a interação do preço com, com o volume, e analisando somente preço e volume, e analisando o equilíbrio e o desequilíbrio, e formando o gráfico a partir dessa visão, e analisando a interação da oferta e a demanda, nos pontos exatos onde você vê a virada do movimento, fica muito claro você pegar as melhores operações, entrar no momento certo e confirmar as operações a partir do momento que o preço ele não vai mais ficar sambando e te dando calor. Então, o objetivo desse vídeo era te mostrar que existe essa forma de analisar o gráfico, e existe essa forma muito mais simples de você ver a distribuição do volume por nível de preço, que te faz fazer uma leitura em tempo real de como que os negociantes estão executando os seus negócios e quando o mercado ele perde o interesse em determinadas regiões e ele busca interesse em outras regiões. E aí você pode simplesmente surfar os movimentos de uma região para outra e realizar lucro. Então, o objetivo do vídeo era esse. Espero ter te ajudado. E se esse conteúdo te ajudou, se ficou alguma dúvida, você gostaria de saber mais, deixa aí tua dúvida nos comentários. Se de alguma forma esse vídeo te agregou e fez sentido para você, considere aí se inscrever no canal, assine aí o sininho de notificação para sempre ser avisado quando eu postar novos vídeos. E também considere aí curtir o vídeo e compartilhar para as pessoas que você conhece para ajudar elas
melhorarem também as suas operações. Tá bom? Então, tamo junto. Bons estudos.